Alexandre na área. O melhor jogo mobile dos últimos tempos. Será por causa de sua jogabilidade, suas animações, o mercado de jogos para celular que tá decadente, ou por causa de mulheres de anime 3D totalmente sensuais? É isso que vamos ver começando no ano de 2020, ou especificadamente 28 de setembro de 2020, onde o nascimento de um grande jogo estava prestes a acontecer, Genshin Impact. Esse jogo conseguiu impressionar muitas pessoas pelos seus gráficos incríveis, seu mundo totalmente mágico e gigante para você explorar. Personagens com poderes únicos e combinações totalmente diferentes que influenciavam na jogabilidade. Nossa, pareceu até que eu tô fazendo um comercial do jogo. Gente, não é por nada não. Se quiser chamar no Zap pra gente conversar. E o que deixava isso tudo mais impressionante era que esse jogo era totalmente gratuito e você poderia jogar no seu celular. Olha só que legal. Mas como já dizia o ditado popular, quando a oferta é muito grande, até o santo desconfia. Infelizmente, com um jogo que tenha tanta coisa assim pra você fazer, ele não ia vir de mão beijada, né? Porque quando você entrava no jogo, você tinha que esperar praticamente horas, ou se não dias, pra poder baixar pacotes dentro do jogo que deixavam ele muito pesado e quase injogável pros usuários de celular. Mas assim, ele é um dos maiores jogos mais pesados pra celular que existia. Cara, ele tava pau a pau com Call of Duty, olha lá, você tem noção disso? E é claro que ao decorrer do jogo eles iriam expandir mapas, adicionar mais personagens e também tornando um jogo bastante maçante pra você jogar. Porque você teria que focar bastante nesse jogo se você quisesse alguma arma, algum personagem legal. Tornando assim um jogo não tão amado por... Engraçado que ele tá falando isso daí, tá me lembrando de um outro jogo que é assim, mas é claro, não com esses gráficos, mas é Shadow... como é que é? Shadow Fight 2 no caso. Eu até cheguei a baixar no meu antigo telefone aqui de novo, porque é um jogo muito bom, é um jogo de personagens assim, de X1 mesmo, basicamente. Até tem a história, tem... Mas ele é basicamente de X1, tá ligado? Você tem que passar pelos personagens ali, você consegue upar a sua arma ou comprar armas novas e tal, e toda hora tinha que ficar fazendo download, porque ia expandindo a história, ia expandindo o mapa, então necessariamente você tinha que fazer isso toda hora, de ficar baixando toda hora, download toda hora, todo momento, tá ligado? Às vezes eu tava na rua e queria dar uma jogada só pra passar um tempo, quando eu tava vindo do trabalho, por exemplo, na época que eu trabalhava fora, aí tava no ônibus, aí pô, vou jogar um pouquinho aqui, já que eu já vi o que tinha que ver aqui, pra jogar, aí tinha que baixar alguma coisa, eu com rede de dados ia baixar quase 1 GB de coisa de jogo, não, né? Então tinha que ficar dormindo na hora da condução, isso se eu conseguisse vir setado, né? Que às vezes era em pé que eu vinha, mas assim, me lembrou desse jogo também. Muitos, mas eu especificamente joguei muito esse jogo na época, e eu parei de jogar pela falta de compatibilidade com o meu celular, que não tava mais rodando um garota de anime 3D que soltava um poderzinho pelas mãos e pelos pés. Solta a mão pelos pés. Então, depois de 4 anos, eles lançaram o Zenless Zero Zone, ou para os mais íntimos, ZZZ. E esse jogo foi lançado em 4 de julho de 2024, faz até que pouco tempo. Onde esse jogo ele entregava a mesma proposta do Genshin, só que com algumas coisinhas diferentes. Ou melhor, muita coisa diferente. Porque esse jogo você teria personagens de anime 3D, né? Claro, porque é a Royal Vest que tá fazendo o jogo. Eles já pegaram essa estética de anime e 3D pra eles. E também teria poderzinhos, habilidades e o mais óbvio de tudo, o gacha. Que pra você que não sabe o que é gacha, e eu também não sabia alguns dias atrás, é praticamente aqueles jogos que você tem que pagar com dinheiro real ou até mesmo o dinheiro do jogo pra você ter algum personagem, alguma arma, alguma habilidade muito braba. Mas um jogo não se torna gacha apenas por isso. E eu diria que era mais pay to win. Mas sim pelo fato de que você tem que contar não só com o seu dinheiro, mas também com a sorte pra poder cair algum personagem bom. Assim tornando o jogo praticamente um cassino. E pra piorar tem a desgraça do 50-50, que se você joga deve saber o quão frustrante é isso aqui. E é por esse motivo e mais alguns que esses jogos que contêm essa mecânica de gacha são olhados com vista grossa por muitas pessoas que jogam ou que nem jogaram o game. Porque pelo menos pra mim, diferente do Genshin, o ZZZ ele não é muito maçante. Ele não é um jogo que te obriga a jogar por horas pra você poder conseguir alguma coisinha. Mas claro que se você jogar por horas, você vai sim conseguir muitas coisas. Mas o que eu tô querendo dizer é que esse jogo ele é bem-vindo pra novos jogadores, pelo menos por enquanto. Onde você começa a jogar agora e você vai se adaptar fácil com a história e consegue evoluir de boa. E isso tudo no teu tempo. Claro, isso se você não for louco e querer rushar pra poder pegar coisa de alto nível no jogo já. Aí sim, tu vai ter que poupar muito do seu tempo, como qualquer outro jogo aí. Em relação à jogabilidade, eu gostei bastante. Eu acho um jogo muito gostosinho, você meter a katanada no bicho lá, a estética de combate meio urbanizada, puxada um pouco pro tecnológico. É muito massa, cara. É muito massa esse negócio. As animações e efeitos são muito bonitos e muito estilosos. Cara, é muito estiloso isso aqui. Principalmente quando você mata um bicho, aparece uma letra Hyper Out bem na tua tela e os personagens ficam na posição que você terminou. O último golpe dele é muito massa aquilo ali. Eu sei que pode... Não, isso daí é realmente massa demais, é muito brabo, mas...
Assim, eu joguei em live isso daí, é claro que eu não joguei por horas, eu joguei no máximo ali umas 2 horas ou 3, eu acho, não lembro agora. Eu gostei de ter jogado, tá ligado? Eu não cheguei a ver tudo do jogo, mas eu vi pessoas reclamando, falando que ele chega um momento que acaba ficando muito repetitivo. É claro, se você tá com o mesmo personagem. Se você tá com o mesmo personagem ali, ou mesmos personagens, você meio que acaba enjoando dos golpes, porque você já sabe o que vai fazer. Isso é real, assim, pelo pouco que eu joguei. Isso eu posso confirmar um pouco, porque em um dado momento eu tava jogando só com os 3 mesmos personagens que apareceram pra mim. É claro, demora também pra você conseguir pegar um personagem legal. Aí pra eu ver, no caso, outros personagens, eu tive que fazer naquele modo de teste, sei lá, que eu consigo jogar com uma das personagens ali que eu achei muito apelona, não vou saber falar o nome da personagem, mas é uma loura, gasosa pra caraca, tá ligado? Que, mano, ela é apelona pra caraca e os golpes dela são muito da hora, tá ligado? Eu, particularmente, se eu tivesse jogando, começando a jogar com ela, talvez eu não me enjoaria tão rápido de ficar jogando com ela, porque os golpes dela são muito maneiros. Pra mim, são os melhores que eu vi até aquele momento. Como eu falei pra vocês, eu só joguei 2 a 3 horas de jogo. Eu fiquei ali dias jogando ZZZ. Tem gente que é muito fã desse jogo. Charlotte, né? Enfim, então... o que eu joguei, eu gostei, mas realmente eu percebi que se eu continuasse só com aqueles personagens ali, eu ia enjoar até conseguir pegar um personagem diferente pra ver golpes diferentes também, tá ligado? Eu achei um jogo muito bonito e nos momentos ali que, né, parece que você tá vendo até anime também, de certa forma. Pode parecer algo besta pra você, mas pra mim, pelo menos, é muito incrível. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu nunca tive contato com console ou computador pra poder jogar algum jogo de alto nível, de alta qualidade. Por isso que coisas assim, meio simples pra vocês, que já tem esse repertório muito alto de jogos, é algo praticamente besta. Mas pra mim, é a melhor coisa do mundo. A história em si do jogo, eu vou ser bem sincero, eu não entendi absolutamente nada. Porque a história tá ligada em outras histórias, ela também se interliga em uma só. Enfim, é algo que eu vou descartar aqui porque eu mesmo não entendi. Então não tem como eu dar uma opinião concreta sobre isso, se eu mesmo nem sei a história do jogo. Mas se você quiser, tem vídeos no YouTube explicando a lore todinha do jogo, e eu acho que deve ser bem interessante pela complexidade dela, porque não é possível uma história tão complexa assim não ter algo tão legal. Agora vamos pra parte polêmica desse jogo, que olha, deu o que falar, viu? Eu tô falando dos personagens, mas calma, primeiro vou começar do início. Você tem 2 personagens pra você escolher, sendo ele o Wise e a Belly. Onde que eu escolhi foi o Wise, e esse Zé Mané aqui. E eu me arrependo muito, porque dependendo do personagem que você escolher, ele vai se comportar de maneira diferente nas cutscenes. Onde se você escolher a Belly, que é essa guriazinha de cabelo azul, você praticamente tem umas cutscenes mais expressivas, onde ela consegue ser mais carismática, se expressar mais, tal. Se você escolher esse Zeku aqui, você praticamente tem um brother todo sensável em questão de carisma. Cara, ele é uma porta em questão de carisma. Mas isso vai de você, né? Isso não muda. Eu escolhi a outra lá, eu escolhi a menina. E ela tem carisma mesmo, de fato. Do seu nível de habilidade no jogo, pra mim tanto faz. É só se você for mesmo fresco que nem eu pra me importar com essas coisas. Mas calma aí, essa não é a parte polêmica do negócio. A parte realmente que deu treta foi a questão dos agentes do jogo, que são os personagens jogáveis, que você batalha com eles, que você mete a porrada, mete a maracutá, onde grande parte deles são muitos sexualizados. E nessa parte nem tenho como eu defender, porque de fato tem muita coisa sensual nesse jogo, principalmente voltada para as personagens femininas, onde tem entre 27 personagens, 7 são masculinas e 20 são femininas. Mas isso daí, cara, isso é representatividade. E você precisa de uma boa dose de coragem pra poder fazer isso daí, tá ligado? Porque quando você vai num jogo, geralmente você só vê cueca, vê pouca calcinha, tá ligado? Então os caras fizeram um jogo onde tem mais calcinha do que cueca. Tem que ter coragem, igual a Maca de Soul Eater falou. Coragem, é isso, é representatividade. Sem contar que vão lançar mais 2 personagens femininos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Meu Deus do céu. E é claro que dentre esse tanto de personagem feminina, vai ter skin meio sensual, né? Vai ter que ter. Onde pra mim a mais sensual dentre elas é a Jenny Doi. Essa mulher rato aqui que virou até o waifuzinho de muita gente. Onde quem joga o jogo vai saber que os detalhes que fizeram com essa personagem não foi só na skin, mas também na gameplay dela. E bem, as nádegas e a coxa da guria simplesmente mexe quando ela anda. Meu Deus, isso explica os pacotes de arquivo que eu baixei pra esse jogo. E não é só ela, mas também alguns personagens femininos que contêm essa parte da perna mais exposta. Como, por exemplo, a Burns, que é a personagem aqui que virou até trend por causa do trailer da apresentação dela.
Ah, mas isso aí é um detalhe muito mínimo, né? Quase ninguém vê isso. Não, se você usa essas personagens pra poder jogar, você consegue ver exatamente esses movimentos. Mesmo que o jogo seja todo frenético e tal, você consegue ver claramente esses movimentos. Quando você anda, quando você corre, quando você termina de matar o bicho e a câmera dá um close bem na... parece que você vai entrar no orifício da personagem. Então sim, isso foi feito propositalmente. Isso aí tá parecendo aquelas mulheres de academia que quer ficar se gravando fazendo exercício. Olha aqui, gente, eu estou fazendo este movimento, tá ligado? É tipo assim, né? É tipo isso, é o movimento que ela tá mostrando, o movimento da Shibuya, da Shibio, da periquita, da perseguida, entendeu? Pra ser visível mesmo. E Red Dead Redemption, quem é tu, né, cara, que fica escondendo detalhes, ó. Pega a visão do ZZZ. Ai, meu Deus, dói falar isso, cara, meu pai. E uma galera aí não só satisfeita decidiu fazer mods de skin no jogo que transforma as personagens sensuais, mais sensuais ainda. Se a personagem tem a parte da coxa mais exposta, eles simplesmente deixam ela praticamente mais exposta ainda. A calça da personagem é curta, deixa mais curta ainda. E, cara, eu não vou dizer nada a respeito da comunidade desse jogo, porque faz sentido ter tanto jogador assim. E, cara, não é errado você sexualizar personagens. O próprio Street Fighter faz isso, o Mortal Kombat, principalmente esses jogos de luta, pelo menos pelo que eu saiba, usa esse tipo de sexualização. Mas quando é algo muito maçante e o sucesso do jogo depende disso, é meio complicado de defender. Porque esses jogos com essa estética mais anime já pegou até aquele apelido de... japonesa. E nem à toa que depois da última atualização eles literalmente limitaram a câmera, onde você não pode mais ver por debaixo da saia da personagem. Mas pra mim, um dos meus personagens favoritos é a Ellen Joy. Essa guria Baby Shark aqui, pô, falei até bonito, né? Ellen Joy. Pô, ela é uma mage que usa cauda de tubarão. Preciso falar mais alguma coisa? E a Miyabi, que é essa personagem raposa que usa uma katana muito braba, e ela tem uma orelha de raposa de 45 metros. Não, é porque é grande mesmo. O pessoal até zoou com isso aqui. E nem vem dizer que é furry, tá? Porque, ó, não é. E um dos personagens em questão de design que eu não gostei nem um pouco foi a... Prepara a pedrada. Foi a mulher rato. Tá bom. Eu entendo a revolta de vocês. Cara, eu não vi muita coisa nela. Sendo bem sincero, só porque ela é bonita e ela é uma menina rata... Só que o pessoal colocou ela num pedestal tão alto que quando você olha pra ZZZ pensa Jenny 2. Em relação ao mapa do jogo, eu sinceramente achei bastante bonito. Mesmo ele sendo bem minúsculo, onde você praticamente teleportava pra outros lugares que na teoria estariam conectados com o mesmo mundo, fazendo assim o modo multiplayer desse jogo ser uma lenda urbana do Google, onde os únicos requisitos de servidor multiplayer só foi o arcade desse jogo, onde você jogava alguns minigames com seus amigos e alguns eventos lançados recentemente, que você jogava uma espécie de Fall Guys com outras pessoas. E aliás, é muito bugado esse negócio. E é claro que um jogo que tem um mapa pequeno e nem sequer um modo multiplayer direito vai ser leve, né? Não, pior que não é. Porque esse jogo tá passando pelo mesmo problema do Genshin. Porque a cada atualização desse jogo, você baixa gigas e gigas de memória. Hoje, nesse exato momento, o jogo tá ocupando 29 gigas de armazenamento. Não só isso, mas também o jogo, desde o lançamento dele, tá sofrendo bastante problemas com otimização. Onde tava praticamente muito difícil você jogar ou andar no jogo que dá uma lagadinha ali. E, cara, por esse tanto de coisa, eles poderiam pelo menos lançar uma dublagem, né? Pô, dublagem não seria mal, não. E uma recomendação, não joga esse jogo sem fone se você usa dublagem em japonês, porque já melhora o torto por causa disso. Mas em relação aos gráficos, eles são muito bonitos. Isso se você tiver um celular bom pra poder rodar isso tudo no Ultra. Os inimigos são únicos e cada um com um ataque diferente. Os bosses são bastante bonitos e estilosos também, com esse design aqui que, cara, é sensacional. As animações e as cutscenes desse jogo é algo extraordinário de bom. Eu acho que é o ponto de ouro desse jogo. Sinceramente, dava pra fazer só um anime com esse estilo de animação, cara. Das pessoas que já jogaram o jogo, elas mesmo falaram que pulavam a história principal e só vê as cutscenes e as histórias em quadrinhos, que são muito bem desenhadas. Eu mesmo uso pra poder estudar meus desenhos. Que foi, pô? Oxi, eu desenho, ué. O jogo também tem muita coisa pra fazer. Várias tarefas pra ser realizadas. Quase todo dia tem evento. Evento de desenho também que eu tô participando pra poder criar um figurino da nova personagem que... E aí? O que vocês acharam? Que merda, maneiro. Minha nota pra esse jogo é um 8.8 de 10. Porque mesmo o jogo tendo muitas coisas legais, animações, trilha sonora da hora, gráficos bacanas, ele ainda tem um risco muito grande de se corromper. Onde ele pode se tornar cada vez mais pesado ao decorrer do tempo. Porque, olha, ele é um jogo de 2024 e de lá pra cá não foi nem um ano ainda. Então, às vezes, pra mim, ele tem um único objetivo: lançar personagem e tornar ele gasto. A parte da atualização eu sinceramente nem ligo, pra mim, pô, faz. Mas enfim, o jogo ainda é sim sensacional pra mim, né? Que eu acho que muita gente, tenha discordado ao decorrer desse vídeo comigo. Mesmo que ele tenha perdido o The Game Awards pra um jogo de carta pago de 38 reais.
Ah, de brincadeira que ZZZ perdeu pra um jogo de carta, mano. Eu não sou nem fã de ZZZ e não concordo com... Caraca, mano. Que sacanagem, cara. Tá valendo. E não tem problema você discordar, o isso? comentário aí embaixo tá ali pra você comentar o que você quiser, do que você Mano. acha, ou discordar da minha opinião. Mas é isso. Eu trouxe esse vídeo aqui porque fazia tempo que eu queria trazer alguns Que vídeos de alguns baixaria. jogos que eu joguei aqui pro canal. E também pra vocês não ficarem sem vídeo, porque eu tô preparando um vídeo aqui que, meu senhor amado. E eu também futuramente pretendo trazer mais conteúdo de jogos aqui pro canal. E eu nunca fiz isso porque eu não tenho um computador, porque pra mim dar uma opinião de um jogo eu preciso jogar ele. Então se vocês Ô, louco, quiserem ele dar não alguma tem computador, sugestão ele de faz algum tudo no jogo de celular pra mim jogar e trazer um vídeo sobre ele, pode comentar aí embaixo que eu vou ler com todo o prazer do mundo. Mas é isso. Se inscrevem, deixa o like aí pra poder apoiar o canal, que a gente tá não quase chegando a 100 mil, mas a gente quer chegar a 100 mil, pelo menos 20k, depois 30, 40, enfim, é isso. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e eu vou dormir. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom, cara. Caramba, esse maluco ele edita pelo telefone, então, pelo que eu entendi. Caraca, mano, você tá de parabéns, hein? Vou te dar uma moral aqui, é claro, né? Deixa eu dar um like aqui. Ah, não, já sou inscrito no canal dele. Ó. Sunive. Mano, não sei nem se eu tô falando isso certo. Enfim. Mas já deixei aqui meu likeão pra ele, tá? Mano, eu tô impressionado. Eu pensei que ele tava fazendo tudo no computador. Caraca, mano. Mas é isso, gente. Eu não tenho muito do que falar, tá? Como eu falei pra vocês, eu joguei pouco esse jogo. Pouco que eu joguei, eu gostei. Mas, de fato, como eu falei pra vocês, se eu tivesse talvez jogado um pouco mais, se fosse com os mesmos personagens, sem mudar nada, talvez eu ia enjoar. Mas, mano, de fato, é um jogo muito bonito. Ele, né, tem uma jogabilidade muito boa. Os golpes são impressionantes. A troca de personagem na hora que você tá na batalha também, eu acho da hora a forma que troca pra poder o outro personagem entrar. Ele já entra mandando especial. Eu acho isso muito maneiro. A questão de, não, mas tem muita personagem mulher, muita personagem gostosa, que não sei, que dizer, é muito gente. Mano, isso daí, sinceramente, ó, pra mim, é uma das coisas que não me incomodou, tá ligado? E não é porque, não, porque o Alexandre é brunhão. Que, pelo amor de Deus, fala sério, né, cara? Sou casado, cara. Tá ligado? Eu não me importo com isso, é claro. Poxa, a gente vai notar, obviamente, a beleza das personagens, mas, tipo, eu não tô jogando por isso. Eu não joguei por isso. E também não é à toa que, tipo, se eu gostasse do jogo por isso daí apenas, eu não tinha desinstalado ele, não tinha deixado de jogar aqui em off, que às vezes quando eu termino de editar o vídeo e o vídeo tá renderizando aqui no computador, eu boto um jogo pra ficar jogando. E o que eu tô jogando pra caraca agora é Days Gone. Eu já zerei 2 vezes e ainda tô jogando porque tem a história secundária e tal, enfim, tem como você continuar fazendo as missões ali, pá. Então, assim, pra você ver o tipo de jogo que eu tô jogando. Ou seja, eu poderia estar jogando esse joguinho que tem muita gasosa, mas eu não tô jogando por isso porque tem gasosa. Mas eu quero porque o jogo me prendeu. E esse jogo ele não conseguiu me prender, mesmo tendo jogado quase 3 horas desse jogo aí. Tá ligado? É um bom jogo? Pra caraca, concordo. É um excelente jogo, de certa forma. Muito bonito, muito estético. Se tivesse um anime, ia ser bem interessante. Tá? Ia ser muito interessante se tivesse um anime desse jogo aqui, ia ser da hora. Eu ia assistir, com certeza. Mas pra me fazer jogar em off, não conseguiu. Tá tipo, caraca, eu gostei tanto desse jogo, eu vou ficar jogando um pouquinho aqui mais. Não consegui. Alexandre, não consegui. Mas é um jogo muito bom, tá? Tipo, eu também não entendi direito a história. É muito complexo, como esse rapaz aqui falou. Muito complexo mesmo. Você não vai conseguir entender, tipo, jogando só 3 horinhas como eu joguei. Até porque eu só joguei esse tempo porque eu tenho muitos outros jogos na lista, porque eu tenho bastante jogo pra jogar, tá ligado? Não foi só esse, né? Inclusive ainda tô jogando alguns jogos que foram mandados pra mim. Só por isso que eu só joguei só isso, tá? Se fosse só esse jogo, talvez eu ainda estaria jogando ele, talvez a minha opinião seria outra. Mas, enfim, não me prendeu até então. Mas é isso, né? Estou no YouTube, o link tá na descrição. Até a próxima e valeu!